gente, como estão? Estamos aqui para mais um Você Se Liga, com mais uma presença ilustre com o tema de o estudo da espeleologia e a sua participação no cenário acadêmico. Oi, gente, aqui é a Luísa, da equipe Vikings, e hoje temos o nosso convidado especial, o professor Elvis, que veio contar um pouquinho para a gente sobre a área de estudo dele. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, professor, o senhor poderia conversar um pouquinho mais sobre a sua formação acadêmica, sua área de estudo, etc? Tá. Olá, tudo bom? Eu sou formado em História pela Universidade Católica do Salvador, em Salvador, e tenho mestrado em Arqueologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tenho um doutorado que eu não concluí, por outros diversos, inúmeros fatores, em Ciências Sociais, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e sou professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, há exatos 32 anos. Faço agora, em setembro, 32 anos como professor da UESC. E já estou na docência há 33 anos, desde 1990, quando eu me formei pela Católica, que eu sou professor. Então, tio Elvis, gente, aqui nós temos uma proximidade do professor tio Elvis, como ele pediu para ser chamado pela gente. Então, professor, quais as principais evoluções e mudanças que aconteceram na arqueologia desde a sua entrada na área? Bom, eu quando comecei a trabalhar com arqueologia, foi em 1995, comecei a trabalhar com arqueologia, e em 96 eu entrei para o mestrado, fazer mestrado no Rio Grande do Sul. E é bastante interessante porque na época tinha somente no Brasil, apenas uma universidade no Brasil tinha curso de graduação em arqueologia, que era a Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Todas as outras universidades que tinham curso de arqueologia eram curso de arqueologia voltado exclusivamente para pós-graduação, que era mestrado ou doutorado. E na época, tinha a Federal de Pernambuco, a Federal do Rio de Janeiro, no Museu Nacional, aquele museu que pegou fogo e incendiou alguns anos atrás, vocês vão se lembrar muito bem dele, a USP e a PUC do Rio Grande do Sul, e além da PUC do Rio Grande do Sul, a Federal do Rio Grande do Sul também. Essas eram as únicas universidades que tinham curso de arqueologia no Brasil. Tinham curso de pós-graduação. E aí, com o passar do tempo, foram aumentando o número de universidades, a arqueologia foi crescendo, principalmente tem uma lei aqui no Brasil que a gente chama de Lei da Arqueologia, ela é de 1961. Ela foi a primeira lei criada no Brasil para regulamentar a profissão não vou dizer profissão de arqueólogo, para regulamentar a arqueologia no Brasil. E ela, desde 1961 que ela está em vigor, porém ela nunca foi assim efetivamente, até o início dos anos 90, ela nunca foi efetivamente posta em funcionamento. Só a partir da década de 90, depois da Constituição de 1988, com o início dos anos 90, é que, aos poucos, a arqueologia começa a cobrar a aplicação da lei. Quem da arqueologia começa a cobrar a aplicação da lei? Os arqueólogos que vão aparecendo, vão sendo formados lentamente, e eles começam a cobrar isso daí, que a lei ela fosse cumprida, tá? Saísse efetivamente do papel e fosse cumprida. E aí, aos poucos, ela vai sendo cumprida. O que diz a lei, entre outros, de uma maneira geral? Ela coloca que todo e qualquer empreendimento que aconteça no Brasil que vai mexer no subsolo, tá, e vai fazer um grande impacto no subsolo, obrigatoriamente tem que ter trabalho de arqueologia, tem que ter um trabalho prévio de arqueologia. Então, por conta dessa exigência, ao longo dos anos 90, a lei da arqueologia ela vem sendo
vai sendo lentamente cumprida e vai sendo lentamente implementada, tá, em todos os estados. O Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, ele começa também a tomar conta do patrimônio, não apenas arquitetônico, mas também do patrimônio arqueológico. Então, aos poucos, ela vai sendo implementada. Tá? E é a partir daí que começa, então, a surgir um maior interesse por arqueologia e os primeiros cursos de graduação em arqueologia vão surgindo. Primeiro na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, Universidade Estácio de Sá. Depois, se não me falha a memória, aparece, eu creio que a Universidade Federal de Pernambuco, que cria também um curso de graduação em arqueologia, e lentamente outras universidades no Brasil, elas vão criando cursos de graduação. Hoje você tem a Universidade Federal de Caxias, Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Sergipe. Aqui na Bahia, por exemplo, tem a Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, no campus de Paulo Afonso, que ela também tem um curso de arqueologia. A Universidade Estadual do Piauí também tem um curso de arqueologia. Então, aos poucos, a disciplina, a arqueologia, ela cresceu, se expandiu e ela começou a ser regulamentada, começou a aparecer em grande quantidade nas universidades. E, recentemente, no governo do Michel Temer, a arqueologia ela foi regulamentada enquanto profissão. Então, oficialmente ela foi regulamentada enquanto profissão durante o governo do Michel Temer e há pouco mais de 2 anos a profissão de historiador também foi regulamentada. Então, são 2 profissões que não eram regulamentadas e hoje, oficialmente, elas estão regulamentadas. Primeiro, a profissão de arqueólogo e, recentemente, a profissão de historiador. Essas 2 foram regulamentadas. Olá, gente. Boa tarde, tio Elvis. Bom, uma curiosidade que impactou a gente com a gravação desse podcast foi o nome espeleologia. O contato do senhor na área. Como que o senhor definiria o que é ser um espeleólogo? Porque foi novidade, acho que para uma grande parte da equipe. Como o senhor definiria o trabalho? Bom, é interessante falar sobre espeleologia. Todas as vezes que eu falo sobre espeleologia, as pessoas perguntam, espelho o quê? Exato. Tá? É a junção de termos, de palavras do grego, né? Espelion, que está mais ligado à luz e caverna, de um modo geral, e logia, que é justamente o estudo. Tá? Então, é estudo de cavernas. Fui parar na espeleologia logo quando entrei na UESC como professor. Uma professora de geografia, a Maria Conceição Oliveira, ela fez concurso no mesmo dia que eu e nos tornamos amigos. Ela era professora da geografia, eu era professor da história. Na época, o curso de história e de geografia era um mesmo curso, era o curso de estudos sociais. Tá? Então, tinha habilitação em história, tinha habilitação em geografia. E um dia ela fez um projeto, me chamou para participar de um projeto, que era um projeto de cadastramento de cavernas aqui na região. E eu perguntei, e tem isso aqui? Tem sim. Então, começamos a fazer catalogar a caverna na região. E aí, em 1992, eu comecei a entrar em cavernas. Eu nunca tinha entrado em caverna na minha vida. E aí eu perguntei para ela, eu nunca entrei em caverna, o que é que um historiador vai fazer dentro de caverna? Ela então propôs, você faz um trabalho, faz um trabalho envolvendo lendas, mitos. E aí eu fui parar em cavernas para fazer principalmente o levantamento de lendas, de mitos, de contos que envolviam as cavernas e as populações do entorno dessas cavernas. E surgiu o primeiro projeto que eu coordenei, que depois também virou um livro, que, como os outros livros mesmo, é um livro que não tem mais, já acabou, está esgotado. Tá? São um sucesso de editorial, os livros que eu lancei todos acabaram. Tá? Vendi tudo, levou uns 10 anos, mas eu vendi tudo. Mas enfim, não é nenhum best-seller.
Mas, enfim, o projeto depois virou um livro, que é O Imaginário das Grutas. Tá? Começou a partir da gruta do Lapão de Santa Luzia, aqui perto, na cidade de Santa Luzia. Aqui você indo na direção de Canavieiras, quando você chega na entrada de Canavieiras, pega a saída para Santa Luzia. Em Santa Luzia tem uma caverna, e uma caverna, diga-se de passagem, grande e muito bonita. E é explorada até hoje, tem passeios para lá e tudo mais. Recomendo depois vocês fazerem isso. Assim, um amigo meu que cuida da caverna, ele vai adorar na hora que ver esse vídeo. Já estou fazendo propaganda dele. Mas enfim, aí fomos para lá, começamos realmente o trabalho a partir da gruta do Lapão de Santa Luzia. Lá nós começamos a fazer, primeiro fazer o mapeamento da caverna, fomos aprender a fazer mapeamento de caverna, que é fazer toda a topografia usando basicamente bússola e trena. Então a gente entra na caverna, iluminação, tem que levar lanterna. Na época nós usávamos uma coisa que hoje é pouco usado, chamado, aliás, não é mais usado, né? Eu tenho algumas em casa e elas estão como relíquias, que são as carbureteiras. Tá? Que a gente colocava carbureto, pedras de carbureto, dentro da carbureteira, colocava a água ia gotejando e então produz o gás acetileno. E o gás, então, ficava preso no capacete, na cabeça. A gente batia com um magic click e acendia, então ficava aquela chama na cabeça. Tá? Então é uma coisa muito bonita. A iluminação que ela faz, até hoje, é a melhor iluminação para fotografia em caverna. Então, começamos por lá, então, topografamos a caverna, o Lapão de Santa Luzia, fizemos o levantamento dos mitos que envolvia a caverna, aí fomos descobrindo muitas coisas interessantes, como a história do santo do Jipinho, que era um santo que entrava na caverna de Jipe, esse pode. Há o mito da cobra grande, que também andava por dentro da caverna. Tudo isso ali no Lapão de Santa Luzia. Aí depois nós fomos para uma outra região, perto de Santa Luzia, chamado Pau-Brasil, cidade de Pau-Brasil. Tá? É a cidade do índio Galdino, certo? O índio Galdino, contando um pouco, historiador tem essas coisas, adora contar história. O índio Galdino, há alguns anos atrás, ele estava participando de uma manifestação em Brasília, por demarcação de terras, inclusive a demarcação das terras na cidade de Pau-Brasil, ele, Pataxó, Ranhan. E então ele dormiu num ponto de ônibus em Brasília e um grupo de adolescentes, tá? Todos eles filhos de desembargadores, filhos de militares de alta patente, viram o índio dormindo no ponto de ônibus, jogaram álcool, tocaram fogo nele como se fosse uma brincadeira. E aí o Galdino virou o símbolo de luta pela demarcação de terras no Brasil. Tanto que semana passada, quando houve a demarcação, a resolução do Supremo Tribunal sobre o marco temporal, o índio Galdino também faz parte dessa luta. Tá? Do marco temporal em que queriam mudar, né? Só considerar os índios, dar terra para os índios ou demarcar terra para os índios, aqueles que estavam nas terras a partir de 88, e não aqueles que têm toda uma história de ancestralidade. Bom, falado isso, nós fomos para o Pau-Brasil, começamos a trabalhar com a demarcação não, começamos a trabalhar com a catalogação de cavernas lá em Pau-Brasil. Em Pau-Brasil, nós catalogamos 22 cavernas, topografamos boa parte dessas cavernas. Um outro colega começou a trabalhar com morcegos de cavernas, que era o Binael Soares, que também foi outro grande amigo meu. Tá? Os dois, Conceição e... Eu brinco e digo Conceição e Binael, os dois saíram da caverna. Né? Infelizmente, eles já faleceram. Então, eu brinco e digo que eles saíram da caverna e nós estamos dentro da caverna. Mas continuo com a questão do legado deles, de trabalhar com cavernas, e até hoje, toda essa história de entrar e trabalhar em caverna. O senhor comentou da tribo Ranhan, e eu lembrei que eu visitei e ouvi essa história do chefe da aldeia. A gente escutou que a gente foi com a escola, e eles contaram isso, eu lembrei. Bem, o senhor falou da sua primeira experiência nesse ramo. E
Parece ser muito interessante. Então a gente queria saber quais foram as principais experiências que foram mais marcantes, assim, durante toda a sua carreira até hoje enquanto espeleólogo. Bom, algumas foram tremendamente marcantes. Tá? A primeira vez que eu entrei numa caverna, para mim, foi muito marcante, foi bastante expressivo. A primeira imagem que eu vi dentro de uma caverna, a primeira sensação que eu tive dentro de uma caverna, e a primeira caverna que eu entrei foi justamente o Lapão de Santa Luzia. Então, entrar numa caverna, ir para a parte mais profunda da caverna, e dentro da caverna você perde completamente a noção de tempo e de espaço. Porque perde a noção de tempo. Mesmo quando você está com relógio, às vezes a gente entra na caverna e passa tanto tempo lá dentro que termina esquecendo o que é que está acontecendo, como é que estão as coisas, se estão bem, se não estão bem, o que é que você está fazendo ali dentro. Você perde completamente. Eu já cansei de entrar na caverna de dia, em plena luz do dia, e sair da caverna tipo meia-noite, 1 hora da manhã. E perder totalmente essa noção de tempo. E você perde a noção de espaço. Porque dentro da caverna, na parte mais profunda, quando a gente apaga a luz da caverna, a gente não vê nada. E quando eu falo não ver nada, é não enxergar nem o próprio nariz. De você ficar no breu completo, no breu profundo e não ter nenhuma referência. É muito interessante que, às vezes, quando eu entro em caverna e eu faço essa experiência com alunos, a primeira coisa que eu faço, eu tiro o meu relógio, porque o relógio tem aqueles ponteiros são reflexivos, então ele é sensível à luz. Eu tiro o relógio e boto no bolso, porque senão ele vai ficar brilhando. E aí vão saber onde é que eu estou. E aí eu faço isso. Eu faço isso que é para que eles possam perceber e perder a noção de tempo, quem está do seu lado, sem saber quem está do seu lado, aonde você está. Você não sabe se você está na beira do precipício, não sabe se você está sentado, se você perde completamente a sua noção, a sua referência. Experiência bem legal, cara. Exato. Então, a primeira referência que eu tenho é essa, quando eu entrei na caverna aqui em Santa Luzia. E tenho outras experiências assim bastante marcantes na espeleologia, muitas delas tremendamente marcantes. Quando eu fui a primeira vez que eu entrei na Toca da Boa Vista, a Toca da Boa Vista é a maior caverna do hemisfério sul. Ela fica aqui na Bahia, fica no município de Campo Formoso, e ela tem mais de 110 quilômetros de túneis mapeados. Meu Deus. Ela está num pedaço de terra de 6 quilômetros por 3 quilômetros. Um retângulo de 6 por 3 quilômetros. Tá? Mas a quantidade de condutos que tem nesse intervalo, nesse espaço pequeno, nesse pequeno espaço, é tão grande a quantidade de condutos que, se você somar todos os túneis que já foram mapeados e colocar em linha reta, ela vai dar mais de 110 quilômetros mapeados. Então, a primeira vez que eu entrei, a maior caverna do Brasil, a maior caverna da América do Sul, a maior caverna do Hemisfério Sul, na época era a maior caverna do Hemisfério Sul ainda, né? Então, aquilo para mim foi um choque, e eu fiquei assim, sabe, estupefado. Por quê? Ao mesmo tempo que na TBV, como a gente carinhosamente nós chamamos, a Toca da Boa Vista, ela tem um apelido chamado TBV. Sim. Ao mesmo tempo que a gente entra na TBV e depara com um salão gigantesco, tá? Salão gigantesco que, por exemplo, maior e mais alto do que o ginásio de esporte aí do lado. Caberia 2 ginásios de esporte dentro dele, dentro de um dos salões. O salão grandão que tem lá, o maior salão que a gente chama Salão do Telésio, tá? Ele caberia tranquilamente duas quadras de esporte dessas que vocês têm aí, 2 ginásios de esporte que você tem aí, tranquilamente. Ao mesmo tempo, quando a gente chega, por exemplo, num conduto chamado Buraco da Fechadura, a gente entra pelo abismo, eu sempre confundo se é abismo do sapo ou abismo do bode. A gente entra pelo abismo, tá? Os nomes são bem criativos. Muita história. Eu acho que é abismo do sapo, porque eu confundo, mas me parece que é abismo do sapo.
A gente descia por uma escada, estava lá fixa, depois retiraram a escada, porque a escada já corria risco Desabar. de você descer pela escada e cair da escada. Nossa. Então descia mais ou menos uns 5 metros na escada, chegava embaixo e ali a gente começava a caminhar. Então, desse abismo até o fim da caverna, a caverna está dividida, está classificada com as seguintes denominações gerais: primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, fim do mundo. Depois do mundo. O último, acho que é além mundo, uma coisa dessa assim. Eles batizaram inicialmente de supernova, mas depois mudaram e tudo. Mas na época tinha somente o fim do mundo. Então, para a gente É o fim sair do mundo só. do meio da caverna para chegar até o fim do mundo, eram 3 horas de caminhada por dentro da caverna. Só de ida. Só de ida. Aí você tem que pensar bastante. Olha, você vai entrar na caverna para topografar a caverna. Aí você entra, caminha por 3 horas, vai lá no fundo da caverna e tem que voltar 3 horas caminhando. Então, são 6 horas de caminhada. E aí você tem que pensar, peraí, se eu vou gastar 6 horas caminhando dentro da caverna, eu tenho que chegar na caverna e tenho que trabalhar pelo menos o tempo de caminhada. Ou seja, eu tenho que trabalhar no mínimo 6 horas dentro da caverna. Para quê? Para poder compensar o tempo de deslocamento. Então a gente entra na caverna, geralmente, quando nós vamos para o fim do mundo, a gente entra por volta das 10 horas da manhã, sai de lá entre 10 e meia e meia-noite, é o horário que a gente sai. É uma 12 caverna horas, quente. 12 horas de trabalho. 12 horas mesmo de trabalho. É uma caverna quente, uma caverna tremendamente quente. A temperatura média dela por dentro é de 30 a 35 graus. Seca, não tem nada. Tem locais que a gente entra, pisa, você pensa que é o chão, mas é uma camada de pó. Não é nem de poeira, é uma camada de pó. Você bate o pé e aí afunda até o joelho. Meu Deus. Aí quando sai, no dia seguinte, você sua, a roupa vem completamente suada, sabe, molhada, encharcada, aí bota no varal para secar, no dia seguinte a roupa está toda esticada, parecendo que engomaram a roupa. O macacão que a gente usa, então tem que levar 2, 3 macacões. Mas enfim, a experiência é maravilhosa. Foi uma das maiores e melhores 12 horas de experiências. caminhada. Sim, é. E para passar, por exemplo, no buraco da fechadura, quando a gente caminha, a gente chega no buraco da fechadura, é assim, o buraco da fechadura é um espaçozinho pequenininho acho que tem no máximo 2 metros por 1,5 metro de largura, tá? E é bem estreitinho, bem pequeno, e o pessoal para e fica ali para descansar. E aí, na hora de sair do buraco da fechadura para ir à frente, você tem um buraco mesmo, aí você desce por esse buraco, vai se esgueirando pelo buraco, vai descendo como se fosse uma chaminé bem estreitinha, desce pela parede, se amparando, né, bota as costas numa parede e se segura com as mãos na outra parede, na frente. Aí você vai descendo, desce uns 3 metros mais ou menos, chega no fundo, aí sai rastejando por debaixo de uma laje. E do outro lado, quando você sai do outro lado, tem um salão gigantesco. Você fala, nossa, que fantástico. Gatilho para a Como pessoa. descobriram isso? Quem teve a incrível ideia de, e se eu cair neste buraco de 13 metros? E chegou um belo Isso aí, dia. E dentro da Toca da Boa Vista, os nomes dos condutos da Toca da Boa Vista são todos muito engraçados. Tá? Tem, por exemplo, tem um caminho que vai para o fim do mundo mesmo, o caminho do fim do mundo. Quem começou a fazer a topografia foi o pessoal de um grupo de espeleologia de Minas Gerais chamado Grupo Bambuí.